Eu gostaria de começar essa mensagem lendo um texto com vocês que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 2. É um texto muito forte. Esse texto diz assim: nós avaliamos os atos pelas aparências, mas Deus examina nossos motivos. Como ele é muito curto, eu vou ler de novo para que você entenda, deguste cada uma dessas palavras, para que elas entrem, penetrem no seu coração. Nós avaliamos os atos pelas aparências, mas Deus examina nossos motivos. Uau! Esse versículo é muito forte, não é mesmo? São palavras que podem causar espanto e preocupação para algumas pessoas e ao mesmo tempo conforto e alívio para outras pessoas. Porque nos faz pensar, repensar em algumas coisas. O texto está nos dizendo que nós avaliamos os atos, as circunstâncias, aquilo que nós vemos, evidentemente, por aquilo, simplesmente os atos, por aquilo que nós enxergamos. Enquanto Deus, Ele avalia, Ele examina por aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. O Senhor examina os motivos que levaram àquela ação que a gente está vendo. A gente só consegue ver a ação, mas Deus consegue ver a motivação. O que é motivação? É o motivo que leva à ação. É exatamente isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a gente vê a ação. O texto está dizendo que nós julgamos a ação, enquanto Deus julga a motivação. E isso muda muita coisa. E isso faz a gente refletir em muitas coisas. Isso quer dizer que nós podemos ter muitas surpresas, porque um dia isso tudo aqui que a gente está vendo vai passar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele vai voltar. Você crê nisso? Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai voltar para reinar. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Nós cremos na vida eterna, no novo templo, no novo céu. Nós cremos na eternidade. E a Bíblia diz que Ele vai vir para buscar os seus escolhidos. E aí então, baseado nesse texto muito forte, nós poderemos ter surpresas. Já que o texto diz que nós somos levados pela avaliação daquilo que nós vemos, enquanto Deus avalia o que motivou aquilo que nós vemos. Isso quer dizer que nós podemos ter surpresa no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ser mais claro. Isso quer dizer, queridos, que nem todo mundo que você vê na igreja, nem todo mundo que você acha que vai numa igreja, que está dentro de uma igreja, pode ser que vá com Ele, que estará com Ele no dia em que Ele vier buscar os seus escolhidos. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa quando ela vai a uma igreja
E isso eu não estou falando simplesmente de alguém que está sentado, eu estou falando de repente de alguém que está falando, que está cantando. Eu estou falando de alguém que muitas vezes a gente olha e fala, uau, que espiritual. Eu estou falando de muitas vezes de alguém que está ali e você fala, nossa, por quê? Porque a gente olha para a aparência e a gente julga para a aparência, mas Deus olha para a motivação. E aí então vem as surpresas, porque de repente você olha para alguém na igreja, numa igreja, seja ela qual for, e você tem uma ideia e você não sabe qual é o motivo que fez com que aquela pessoa estivesse ali por tanto tempo naquela igreja. Qual é a motivação de uma pessoa, por exemplo, procurar uma igreja? Qual é o motivo que leva a ação de uma pessoa a procurar a igreja, seja ela qual for? Infelizmente, tem gente que vai para uma igreja, o motivo de muitas pessoas estarem na igreja é para procurar, por exemplo, um relacionamento. Eu conheço muitas pessoas que vão para a igreja não à procura de Deus, mas à procura de um namorado, de uma namorada. Está amarrado. Imagina, Juliana, isso não existe. Oh! Existe. Como existe. A pessoa já chega, já dá uma mirada assim, dá um olhar santo. Sabe? O que foi falado? Sei. Por quê? Porque vai para a motivação, não é? Passa perfume, já uma roupa, vai por quê? Porque a motivação não é Deus. A motivação é um relacionamento. Ela quer encontrar. Veja bem, o que há de errado em você procurar uma pessoa de Deus? E é melhor você procurar uma pessoa de Deus mesmo do que procurar uma pessoa que não seja. É melhor você encontrar realmente uma pessoa que esteja na igreja procurando a mesma coisa que você, do que procurar em um outro lugar que não tem nada a ver com você. Ótimo! Seria ótimo que você encontrasse no mesmo lugar que você está. Ótimo! Seria ótimo! Amém! Glória a Deus por isso. Mas não que esse seja o motivo de você estar ali. Esse não pode ser o motivo. Não deve ser o motivo. O motivo de você sair da sua casa para ir a uma igreja não pode ser esse. Tem gente que acha, por exemplo, que igreja é igual cursinho. Sabe cursinho de vestibular? Você vai, se prepara, estuda, aí você passa a prova, aí depois você não volta mais no cursinho. Já viu isso? Só vai para a igreja, motivado a estudar, se preparar. Passei na prova, passei a prova, se é que você me entende. A prova passou, aí não volta mais. Quer dizer, era só no momento difícil. A motivação qual era? Era se livrar do problema. A igreja era só um trampolim, não era Deus. A motivação nunca foi Deus. A motivação era o problema dela, era resolver o problema dela. A motivação era a benção. Benção. Nunca foi o abençoador. Foi a bênção. Nunca foi a face, foi a mão. Essa foi a motivação. Então eu vou até eu resolver o meu problema. Aí depois eu não preciso mais, não volto mais. Religiosidade. Religiosidade. O que é religiosidade, gente? A pessoa às vezes confunde. A pessoa diz assim, eu sou uma pessoa religiosa. Por favor, não diga isso. Se você não sabe o que é, talvez você não tenha conhecimento, mas a palavra religiosa
Não é bonito ser religiosa. A religiosidade é algo condenável. Religiosidade é quando você faz algo mecânico. Os fariseus, os saduceus eram religiosos. E Jesus abominava a religiosidade. É algo quando você faz algo mecânico, porque nem você sabe por que você está fazendo aquilo. É quando você já perdeu o sentido daquilo. Você faz porque faz. É um rito. Por que você vai à igreja? Porque é para você se sentir bem. Simplesmente por isso. Mas você nem sabe por que você está indo. Eu tenho um amigo, uma pessoa querida que eu conheço. E ele é católico. E ele vai todas as missas. E aí, um dia eu perguntei para ele, falei, o que o padre falou hoje? Fala para mim. Explica para mim o que ele falou hoje. Eu queria saber mesmo o que o padre falou. Aí ele começou a rir. Eu falei, o que foi que o senhor está rindo? Foi alguma coisa engraçada? Ele falou, eu dormi. Eu falei, como o senhor dormiu? Ele falou, eu durmo toda vez. Eu falei, mas o senhor está brincando? Ele falou, é. Eu falei, mas o senhor volta tão empolgado. Aí eu percebi que na verdade, quantas vezes as pessoas, elas vão, mas elas não ouvem. É o fato de ir, é só para se sentir bem, tipo, eu tenho uma obrigação com Deus. Que obrigação que você tem com Deus? De verdade, você acha que Deus quer que você vá, entre e saia do mesmo jeito que você entrou e saiu? Saia do mesmo jeito que você entrou? Só por você ir? Isso é religião. Isso é religiosidade. Não adianta nada você sair da sua casa, ir para lá e dormir. Fica na sua casa, dorme, é melhor. É melhor você ouvir uma frase, você vai ser mais edificado do que você sair, gastar gasolina do seu carro e dormir. É melhor. Por quê? Porque isso é religiosidade. Nós não podemos agir por motivo errado. Precisamos avaliar quais são os nossos motivos. Quais são os motivos que fazem você sair da sua casa? De verdade, você está fazendo por obrigação? Por que você sai ainda da sua casa e vai para uma igreja? Teu coração não acelera mais porque você vai para a presença de Deus, não vai mais, não sente isso. Tem gente que vai para a igreja para fazer network. O que é isso? Para dar o cartão. Tudo bem, Juliano? Você quer meu cartão? Você acha que não? Várias vezes eu fui em igrejas falar. Quando terminou, a pessoa chegava assim, já vinha com a mão assim, ô Juliano, tudo bem? Isso aqui é meu cartão. Como assim? A pessoa me entregava o cartão no final. E na época da eleição era o santinho. Sem falar assim, pode tirar uma foto comigo? Tem uma birra de candidato que chega só no final do culto para tirar foto. O cara tomara que você esteja ouvindo. Para Deus te pegar. Pega ele, Deus. O cara chega no final do culto. Chega no final. E o cara de pau ainda chega às vezes e fala assim, ai, desculpa porque eu tenho compromisso. Que compromisso que você podia ter na hora do culto para você sair? Cara de pau, eu tenho agenda. Que agenda que é mais importante do que um culto? É nada, ele quer fazer network, quer ir pedir voto.
palhaçada. Ainda bem que isso aqui não é igreja. E aqui ninguém fala também. Na época que de política, veio um monte de gente aqui querendo falar aqui. Você acha que não, no encontro? Posso falar aí? Você acha que não, né? Veio um monte de gente aqui. Ah, posso falar? Posso falar, gente? Pode falar aí pro pessoal do encontro aí e tal? Só que não. Tá bom que você vai falar. Seu tempo acabou, candidato. Apresentava debate aqui. Ó. Eu amava falar, o seu tempo acabou, candidato. Por favor, o seu tempo acabou, candidato. Eu era o cara do debate, moço. Não. É muita cara de pau, é político chegar no final do culto e querer, pedir carona e ele querer ir dirigindo. Sabe? Sentar na janelinha. E o que é mais triste é... Ai, vou ficar quieto, vai. Deixa quieto. Eu vou falar, o mais triste é você ver gente entregando o microfone para esse povo, gente. Ah, pelo amor de Deus. Você quer entregar o microfone? Então tá bom, você vai assistir o culto inteiro, aí você vai falar, entrega o microfone, lá no finalzinho, fala assim... Não vou entregar o microfone também não. Entrega no final e fala assim, o tempo acabou. O senhor volta aí um outro dia, depois que acabar a eleição. Assiste o culto inteiro. Palavra, aleluia, Jesus. O nosso papel é falar a verdade. O nosso papel é anunciar a verdade, doa quem doer. E por mais que isso machuque, por mais que isso doa, essa é a verdade, meu irmão. É essa a verdade. E é isso que tem que ser falado e pronto, acabou. Qual que é a sua motivação? Por que você está falando? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, aqui para mim, aqui para mim. Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? Qual que é a sua motivação? A motivação de você estar na igreja? Qual que é? Qual que é a motivação? É desaparecer? A motivação é de chamar a atenção? A motivação é de brigar? Qual que é a sua motivação? Eu digo para você qual deve ser a única motivação que nós devemos ter. Jesus Cristo. Sem essa motivação, queridos, a nossa vida nunca vai ser o que deveria ser. Essa deve ser a nossa verdadeira motivação. Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira motivação. Jesus. A motivação correta. Jesus. Agora, a segunda surpresa que nós podemos ter quando o grande dia chegar. Nem todos que fazem as coisas boas e as coisas certas, aos nossos olhos, fazem pelos motivos corretos. Nem todos que fazem as coisas certas, as coisas boas, fazem pelos motivos corretos. E aí então a gente vai ter uma grande surpresa. Porque você pode fazer, por exemplo, fazer o bem ajudando as pessoas. Você pode ajudar as pessoas. E a gente olha para as pessoas e fala assim, fulano de tal ajuda. Você fala, nossa, fulano ajuda a pessoa. Ela pode ajudar. E você olhar para a pessoa e falar, ela ajuda, mas pela motivação errada. Ela pode ajudar querendo simplesmente ser reconhecido. Querendo simplesmente aplauso. E aí, isso para Deus não tem significado.
E você nota isso quando a pessoa faz e ela não é reconhecida. E quando ela faz e ela não é reconhecida, ela quer cobrar o reconhecimento. E por que a gente precisa ser cobrado, ser reconhecido? Jesus disse assim, olha, se uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. E quando a outra precisa ficar sabendo, o que os outros precisam ficar sabendo, o que você fez, você mostra qual é a motivação por que você fez. Por que nós estamos fazendo? Por que nós estamos ajudando as pessoas? Por que nós estamos fazendo o bem? Por que nós estamos fazendo alguma coisa para as pessoas? Por quê? Por quê? Por que nós estamos fazendo alguma coisa para as pessoas? É para ajudar de verdade? Ou é simplesmente para sermos reconhecidos? Para recebermos os aplausos? Para termos fama de bonzinhos? Porque é bom para o nosso ego, não é? Ah, o Juliano é bonzinho, você viu o que ele fez? Porque dói na carne, não é? Quando você faz alguma coisa para alguém e ninguém sabe. Ou quando ninguém diz o seu nome. Às vezes Deus te testa nisso, né? Quando você faz alguma coisa e ninguém vai lá e te agradece por isso. Às vezes Deus está te testando, sabia? De propósito, Deus não deixa ninguém falar, só para ver se a motivação sua estava no agradecimento das pessoas, no reconhecimento das pessoas, ou simplesmente no fato de você querer ter ajudado. Onde estava a sua motivação? Interesse. Às vezes a gente faz as coisas por interesse, amizades por interesse, relacionamentos por interesse. É a venda casada. Sabe quando tem amizade por interesse? Relacionamentos por interesse? Aproximação por interesse? Hoje em dia nós vivemos um tempo em que as conveniências, eu te ajudo, você me ajuda, uma mão lava a outra. Qual que é o sentido disso? Sabe aquela história? Uma hora sempre a cobrança vem, uma hora sempre joga na cara. Qual foi a razão de você ter me ajudado um dia? Qual foi a razão de você? Qual foi a motivação de verdade? Ah, Deus, basta uma crise vir para você jogar tudo na cara de Deus e dizer assim, Deus, porque eu fiz isso para o Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas qual foi a motivação de você ter feito isso? Era para você simplesmente agora falar tudo isso para Ele? Falsidade. Quando nós somos falsos, agimos por falsidade, por interesse, agimos de forma falsa com as pessoas, abraçamos, mas abraçamos aqui, mas dizemos outra coisa, somos falsos. Sabe o que é falso? Falamos que vamos fazer uma coisa, nós fazemos outra. Abraça aqui, mas motivação errada. Qual é a nossa motivação? O problema, queridos, é que nem sempre as nossas verdadeiras motivações estão claras, até mesmo para nós. Por isso que nós precisamos identificar quem é o nosso motivador. Quem é que está guiando as nossas motivações? Presta atenção aqui em mim. Eu quero que você entenda como é que funciona essa motivação. Quem é que guia essa motivação dentro de nós? Quem é que motiva a nossa ação dentro de nós? E você vai entender tudo, inclusive o que aconteceu aqui hoje. Isso vai ficar muito claro dentro dessa própria mensagem. Preste atenção. Imagine uma empresa que precisa motivar os seus funcionários, que precisa amenizar as confusões internas entre os seus funcionários.
que precisa melhorar os seus relacionamentos, que precisa encorajar os seus funcionários, que precisa transformar os ambientes dentro da empresa, mas principalmente motivar. O que eles precisam contratar? Eles vão contratar um coach. Sabe o que é um coach? Coach está na moda hoje, né? Coach vem de uma palavra inglesa que significa treinador, instrutor. Então você imagina que temos dois coachings que usam métodos diferentes para desenvolver, para capacitar, para motivar esses funcionários de forma coletiva ou de forma individual. Então, essa empresa tem dois coaches disponíveis para escolher qual deles ela vai contratar. Os dois têm a mesma função, mesmo objetivo, mesmo papel, porém ferramentas diferentes, alvos iguais, mas métodos diferentes para se chegar a esse alvo. Vou contar um exemplo para vocês. Eu faço palestras e vocês sabem disso. Algumas palestras motivacionais. E certa vez eu fui convidado para fazer uma palestra para 800 professores numa cidade. Era uma quarta-feira de cinzas, uma tarde muito quente. E eu fui fazer essa palestra e quando eu cheguei nessa cidade, estava um clima muito difícil, muito pesado. E eu sabia que havia um outro palestrante. Eu já tinha feito outras 4 palestras para esse mesmo público e havia, graças a Deus, tinha sido muito legal o aproveitamento de todas as outras demais palestras. Então havia muita expectativa para essa palestra. E aí, essa palestra era nova, era um clima bem introspectivo, era uma palestra de muita reflexão, de reflexão mesmo. Mas pensa num ambiente totalmente contrário, calor, as pessoas estavam agitadas, e eu tinha que levar as pessoas para uma profunda reflexão num ambiente agitado. Então, eu comecei a palestra e tentei, e levei. E foram 45 minutos, 50 minutos de palestra, de reflexão, levando essas pessoas a essa reflexão. E quando eu terminei a palestra, veio o segundo palestrante. As pessoas estavam chorando no final, algumas pessoas chorando no final. Aí veio o segundo palestrante. E eu saí de lá tão triste, mas tão triste, tão triste. Foi um dos piores dias da minha vida. E eu vou falar para você por que eu fiquei triste. Porque o motivo que levou a minha ação, vocês conhecem bem, vocês que me conhecem, vocês sabem qual foi o motivo que levou a minha ação. Eu levei uma mensagem que levasse a reflexão daquelas pessoas de uma forma que pudessem levá-las a uma vida diferente. Mas o segundo palestrante, com todo respeito a ele veio com uma palestra totalmente com brincadeiras sexuais, na sequência de tudo aquilo que eu havia acabado de falar. E sabe quando você vê tudo aquilo que você acabou de falar? Como se tudo aquilo fosse jogado fora. Eu falei, meu Deus. Como se eu tivesse escrito na areia, tivesse vindo a água, jogado a água veio, jogou fora e acabou. Como? Não. Acabou. É triste. A forma foi diferente. Ele motivou. Da forma dele. Do jeito dele.
Mas quais foram os frutos do final? O que fica no final de tudo isso? Que mensagem fica depois de algumas risadas? Depois que uma pessoa volta para casa, depois o que fica? Agora, imagine que você tem 2 coaches dentro de você. 2 treinadores dentro de você. Nós temos 2 treinadores dentro de nós. E esses 2 coaches, eles que vão definir onde que você vai chegar. Esses 2 coaches que vão definir a motivação ou os motivos das suas ações. Escuta o que eu vou dizer. Todas as suas ações, elas seguem os motivos ditados por esses coaches. Esses treinadores que estão dentro de você, são 2. E o que você ouvir, um dos 2, esses 2 treinadores, eles vão dizer para você qual é os motivos que você vai seguir. E esses motivos que vão direcionar as suas ações. E eu vou dizer quais são esses motivos a partir do momento que você entender quais são esses coaches. Um se chama carne e o outro se chama espírito. Eles são bem diferentes, eles usam motivos completamente opostos, e eu vou dizer, mostrando esse texto para você. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha só como eles trabalham completamente diferente. É como a minha palestra com a outra palestra. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. É como a minha palestra com a outra palestra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha aqui. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito o que é contrário à carne. Escute aqui. Esses 2 coaches estão dentro de você. Esses 2 treinadores estão dentro de você. Eles estão todo dia dentro de você. E eles estão tentando te treinar. Eles estão tentando te dar motivos para as suas ações todos os dias. As suas ações, elas vão corresponder aos motivos que você ouvir. E esses motivos vêm de um deles, ou da carne ou do espírito. Agora é você que vai decidir se você vai acatar os motivos que o coach espírito te dá, ou se você vai acatar os motivos que a carne te dá. Você tem diante de você a motivação da carne e a motivação do espírito. Você vai escolher. Só que é uma consequência para o tipo de motivação que você escolhe. Olha o que o texto diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem ouve o coaching da carne, quem é treinado pela carne, não pode agradar a Deus. Vamos saber, passe para o último texto. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí você vê quais são os motivos da carne e quais são os motivos do Espírito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos de quem foi treinado pela carne e quem foi treinado pelo Espírito. Quando você olha, por exemplo, para Abel e Caim, os dois irmãos, dois que começaram do mesmo jeito, da mesma forma. Aí quando você olha para a história, você vê por que Deus aceita a oferta de um e não aceita do outro. Por que Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim? Aparentemente, quando você olha para o texto, você não consegue entender aos seus olhos por que Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim. Porque a gente precisa voltar ao primeiro texto lá. Volta ao primeiro texto. O primeiro texto lá de Provérbios. O primeiro texto de Provérbios diz o quê? Que nós avaliamos os atos pelas aparências, mas Deus examina o quê? Os motivos. Aí diz tudo. Quando a gente olha para a aparência, a gente não vê nada. Quando a gente olha para a oferta, de repente, de Abel e de Caim, a gente vê, não tem diferença. Qual é a diferença? Mas o texto diz que Deus avalia os motivos. E aí quando você vê Deus rejeitando a oferta de Caim e aceitando de Abel, logo na sequência você vê que ele foi treinado pela carne e não pelo Espírito. Logo na sequência você vê que o coach de Caim era quem? Era a carne e não o Espírito. Por quê? Porque você vê ele tendo ciúmes do irmão. Você vê ele tendo que inveja do irmão. Você vê ele tendo que ódio do irmão. Você vê ele tendo que ele matando o irmão. Só alguém treinado pela carne poderia fazer isso. É por isso que eu digo para você, querido, que muitas vezes a gente olhando, a gente não vê, mas Deus vê o coração. É por isso que aos nossos olhos a gente não consegue enxergar uma pessoa. A gente nunca sabe o que vai sair da boca de alguém. A gente nunca tem ideia do que... A gente sabe como vai começar, mas a gente não sabe como é que vai terminar. A gente não sabe qual é a motivação. E você vai entendendo. Porque você vai vendo quem é que treina. A falta de domínio próprio é a obra da carne. Treinado pela carne. Um pouco antes, Deus tinha falado para Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Ele estava falando de domínio próprio. Ele estava dizendo: você precisa dominar. Você precisa dominar o seu pecado, porque senão ele vai dominar você. Até que ele dominou. Escuta aqui o que eu estou dizendo. O coach, a carne, sempre vai te dar motivo para você ter inveja. Sempre vai dizer para você: faça igual. Vai fazer você olhar para uma pessoa e vai dizer assim: ah, é porque ele tem, você não tem. Porque ela tem, você não tem. Por que você não faz igual? Enquanto o Espírito dizendo assim para você: você não precisa, porque eu tenho para você algo diferente. Você não precisa disso, porque eu tenho para você algo diferente. Espera em mim. Mas a carne dizendo: não. Quem ela acha que é? É para fazer você ter ódio dessa pessoa.
Aí vai fazer você ir lá e bloquear ela no Facebook. Quantas pessoas já te bloquearam no Facebook? Porque tem inveja de você. Porque não suportam olhar para você. Porque tem ódio de você. Ah, mas não fiz nada para ela. Você não precisa fazer nada para ela. Ciúmes, por favor, para com isso. Para com esse negócio de ciúmes. Ciúmes não é de Deus. Ai, mas quem ama cuida. Ciúmes é da carne. E quem vive na carne não pode agradar a Deus. Ciúmes não é de Deus. Ciúmes não é de Deus. Ciúmes é da carne. Ciúmes é da carne. Ciúmes é da carne. Isso vai te atormentar. Isso vai te tornar uma pessoa possessiva. Isso vai te dominar. Isso não vai fazer você confiar mais. Isso vai tomar os seus dias. Isso vai te deixar uma pessoa louca. Não, 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 não. Domine o seu pecado, ou o seu pecado vai te dominar. Quando nós olhamos para outros dois exemplos, estou terminando, Saul e Davi. Um era treinado pelo coach da carne, o outro era treinado pelo coach do espírito. Saul era treinado pela carne, Davi era treinado pelo espírito. Volta o texto das obras da carne e das obras do espírito. O texto das obras da carne diz que uma das obras da carne é idolatria e feitiçaria. O texto diz que o homem escolhido por Deus, escuta, Saul, quando o bicho pega, sabe o que ele vai procurar? Uma feiticeira. Uma feiticeira. O cara procurou uma feiticeira. Uma feiticeira. Escuta, o homem procurou uma feiticeira. Motivo errado, motivação errada. A carne. O coach disse para ele, motivação errada, procurou a pessoa errada. Enquanto Davi não. Davi sempre procurava a pessoa certa. Davi sempre procurava Deus. Ele sabia quem ele procurava. Ele procurava Deus. Você pode estar passando os momentos mais difíceis. Procure ao Senhor. Procure a pessoa certa. Procure ao Senhor. O coach de Saul usava o orgulho para que ele continuasse subindo. Orgulhoso, ele se achava. Ele queria todo momento que, ele queria se sentir, ele queria que o nome dele fosse gritado, exaltado, que o nome dele, ele queria que ele fosse. Enquanto Davi não, Davi descia para que o nome de Deus subisse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi tinha o coração contrito. O orgulho é da carne, é o motivo errado. Com Deus é o contrário. Quanto mais você desce, Ele mais para cima Ele te coloca. Com Deus, quanto menos você quer aparecer, mais Ele te mostra. Com Deus é assim que funciona. Porque quando você faz a coisa com o motivo certo, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas não te vejam, Ele vê. Por isso eu disse no começo, que essa palavra serve de consolo para muita gente. Sabe por quê? Porque as pessoas podem não ver, mas quando você está fazendo pelo motivo certo, Deus está vendo. É por isso que eu disse para você que essa palavra serve de consolo para a gente, porque quando você faz a coisa com a motivação certa, as pessoas não veem, mas Deus vê. Deus vê, querido. Deus vê, Deus vê, Deus vê. Quanto menos Davi queria aparecer, mais Deus mostrava a ele. Não adianta vencer motivado pela raiva.
Conheço tantas pessoas que venceram, mas venceram pelo motivo errado. Venceram pela raiva. Eu vou vencer só para mostrar que eu posso. Gente que foi menosprezado na infância, gente que foi menosprezado na adolescência, porque alguém disse, você não pode, você nem isso, você é aquilo, venceu só para esfregar na cara, dizer, E quem vence dessa forma nunca vive de fato a satisfação. Nunca consegue viver a plenitude da satisfação. Porque sempre vai vencer para se mostrar. É sempre para mostrar para alguém, mas nunca vai conseguir desfrutar daquilo que conquistou. É sempre para exibir para as pessoas. É para mostrar, olha o que eu conquistei. Olha o que eu venci. Por quê? Porque venceu com a motivação errada. Não venceu para ele, não conquistou para ele. Conquistou para os outros. Motivação errada. Tem gente que começa pelo motivo certo e termina pelo motivo errado. Judas começou pelo motivo certo e terminou pelo motivo errado. Começou pelo motivo certo no ministério com Jesus, terminou pelo motivo errado. Ele já estava fazendo pelo motivo errado. Começou pelo amor, terminou pelo dinheiro. Quantos relacionamentos começam, quantos casamentos começam pelo motivo certo, começam pelo amor, mas ao longo do relacionamento perdem a motivação correta, perdem o motivo correto, se perdem. E aí deixam e passam a ser simplesmente pelo interesse, por conveniência, pelo jogo de interesse, pelos bens que estão em jogo, para nos separar por conta dos bens, por conta do dinheiro. A motivação é outra. O real sentido perdeu-se no meio do caminho. Antes a motivação era o amor, hoje é o dinheiro. Nós precisamos nos readequar, mudar, voltar para os motivos certos. E só o Espírito Santo de Deus tem os motivos corretos para a nossa vida. Só Ele. E para isso você precisa silenciar esse treinador da carne. Porque todo dia ele vai querer soprar no seu ouvido. Todo dia ele vai querer dizer para você, você tem motivo para agir assim. Ele vai querer dizer para você, fala, diga, seja impetuoso, responda, diga isso, fala. Reaja. Você sempre tem dois caminhos. Quem é que você vai ouvir hoje? A carne ou o Espírito? Qual que é a sua motivação? Fica de pé. Fecha seus olhos agora. Seja motivado pelo amor. Ame mais. Ame a Deus acima de tudo. Mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame mais os imperfeitos. Ame mais quem te ama. Mas ame também quem não te ama. Lute para que o amor não se apague dentro de você. Lute para amar e não precisará lutar para que te amem. Lute pela alegria. Lute para combater essa tristeza que tem tomado conta da sua vida. Não há motivos para isso. Lute contra o lamento, o choro, as murmurações. Decida ser mais feliz a partir de hoje. Lute para que nada te roube nada roube essa força, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Lute pela paz. Não aceite a guerra, as contendas dentro da sua casa, no seu trabalho. Nessa semana, lute pela paz onde você estiver. E na semana seguinte também, na outra também. E na outra também. Que você seja um agente de paz. Lute pela paz interior, aquela que excede todo entendimento, que só vem de Deus.
Lute pela bondade. Não permita que a maldade do mundo entre no seu coração, nem na sua casa. Não seja conivente com o mal. Não aceite a maldade. Lute para ser mais bondoso, como nosso Pai é. Não seja bom apenas em palavras. Exercite. Lute para ser bondoso, mesmo quando as luzes estiverem apagadas e não tiver ninguém para te aplaudir. Não espere o reconhecimento dos outros. Simplesmente seja bondoso. Lute pela fidelidade. Seja mais fiel. Fiel a Deus, aos seus mandamentos. Cumpra a vontade dele. Seja fiel à sua família, aos seus amigos. Não abandone quem precisa. Lute pela fidelidade. Seja fiel principalmente com você. Não se engane. Seja fiel. Lute pela fidelidade contra os teus piores defeitos. Domine hoje aquilo que te dominou ontem. Vença você mesmo. Seja manso como o Senhor é. Domine a sua língua e erre menos. Não julgue. Domine a sua ira, ou ela vai te dominar. Retire o lado podre e jogue fora. Seja dominado pelo Espírito. Seja um milagre. Milagre de Jesus. Deus te abençoe.